Por enquanto, a gente traz outras notícias importantes a respeito da leitura que foi feita agora há pouco pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre as indicações dos líderes para compor a CPI da Covid-19. Vamos ver o que ele disse. Carlos Viana. As matérias foram disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. A presidência comunica ao plenário que recebeu indicações das lideranças e designa os seguintes senadores para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, nos termos dos requerimentos números 1.371 e 1.372 de 2021. Titulares do bloco Unidos pelo Brasil: senador Eduardo Braga, senador Renan Calheiros, senador Ciro Nogueira. Suplentes do bloco Unidos pelo Brasil: senador Jader Barbalho e senador Luiz Carlos Rainzi. Titulares do bloco Podemos, PSDB, PSL: senador Eduardo Girão e senador Tasso Gereissati. Suplente do bloco Podemos, PSDB, PSL: senador Marcos Duval. PSD, titulares: senador Omar Aziz e senador Otto Alencar. Suplente do PSD, senador Ângelo Coronel. Titulares indicados pelo bloco Vanguarda: senador Marcos Rogério e senador Jorginho Melo. Suplente do bloco Vanguarda: senador Zequinha Marinho. Titular do bloco da Resistência Democrática: senador Humberto Costa. Suplente do bloco da Resistência Democrática: senador Rogério Carvalho. Titular do bloco Senado Independente: senador Randolfo Rodrigues. Suplente do bloco Senado Independente: senador Alessandro Vieira. Pede a palavra. A gente está aí acompanhando, então, a fala do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, detalhando aqui os nomes que foram indicados por cada partido, cada bloco partidário, para compor essa CPI. A gente vai chamar, claro, a nossa dama de copas, que antecipou boa parte da composição da CPI no dia em que ficou decidido que ela seria instalada. A Renata Agostini trouxe os nomes, assertiva, cravou tudo. Renata, como o desenho que você já havia trazido aqui indicava, não é uma CPI de maioria abertamente governista. A gente tem nomes importantes da oposição posicionados ali e representantes do chamado setor independente que são muito aguerridos. Senadores que, quando querem, fazem. Exemplo, Eduardo Braga, exemplo, Renan Calheiros. Qual é a análise que você consegue fazer do todo aí que foi fechado agora e formalizado, como a Renata tinha antecipado aqui, foi formalizado hoje, 2 dias úteis depois, como manda o regimento do Senado Federal, a indicação dos líderes. Renata? Todo mundo seguindo o regimento e veja só, porque o próprio Palácio do Planalto, mesmo os governistas já davam como certa a instalação dessa CPI, viam como inevitável, então as articulações dentro dos blocos partidários já estavam correndo. Quando houve a leitura do requerimento, essas negociações já estavam bastante avançadas. Não tem aí uma posição favorável para o Palácio do Planalto, porque esse bloco dos chamados independentes, como a Dani estava trazendo, é um bloco de independentes barulhentos. Tem vários nomes aí que são senadores críticos ao Palácio do Planalto. Alguns a gente pode chamar até de posições hostis ao Palácio do Planalto. A gente preparou aqui uma arte para você que está aqui no 360 conseguir visualizar melhor do que a gente está falando. Olha só, você vê aqui, de azul, governistas, esses são os nomes que vão atuar aí como a tropa de choque do Palácio do Planalto nessa CPI. A gente tem Ciro Nogueira, do PP, aliadíssimo do presidente Jair Bolsonaro, presidente nacional do PP. Eduardo Girão, do Podemos. Girão foi aquele que levou o requerimento para ampliar o escopo da CPI, incluir governadores, prefeitos, como queria o presidente Jair Bolsonaro. Senador Marcos Rogério, do DEM, e Jorginho Melo, do PL, eles são vice-líderes do governo no Congresso, ou seja, mais governistas impossível. Do outro lado, a gente tem ali a oposição, Randolfo Rodrigues, autor do requerimento da CPI, da Rede, e Humberto Costa, do PT. E aí você tem que olhar
esse bloco do meio aí que está em cinza, que são os chamados independentes. Nesse grupo, a gente tem Tasso Gereissati, por exemplo, do PSDB, já por diversas vezes fez críticas em alto e bom som ao governo federal e promete, sim, ter uma postura bastante aguerrida na CPI. Quando a gente olha para o MDB, e por que a gente deu tanta ênfase ao MDB? Por que o Palácio do Planalto fez de tudo ali para tentar mudar esse desenho da indicação do partido? Porque o próprio Palácio do Planalto tem dois líderes, o líder no Senado e o líder do governo no Congresso são do MDB, e ainda assim o que foi para a CPI são nomes que podem dar muita dor de cabeça ao Palácio do Planalto. Renan Calheiros é muito crítico ao Palácio. Vamos lembrar, inclusive, que foi com a ajuda do Palácio do Planalto que ele não levou a presidência do Senado, foi na época derrotado por Davi Alcolumbre, e desde então não economiza nas críticas. E a gente tem ainda Omar Aziz e Otto Alencar, do PSD. Há aí nesse grupo do PSD uma disputa, o lado da oposição tenta carregá-los para o seu lado, o Planalto ainda tem alguma chance deles terem alguma atuação que não seja tão ácida, porém, Otto Alencar, por exemplo, tem dado declarações de que sim, que vai ter uma posição bastante firme. Omar Aziz, que é um senador do Amazonas, também viu de perto o problema da Covid e, a princípio, indica que vai jogar para apurar o que aconteceu. Dani e Glória. Renata, é excepcional essa arte que você elaborou com tanto cuidado, e aí eu vou pedir aqui, só para, Edu, se a gente puder rapidinho colocar ela de novo aí, só para vocês entenderem exatamente qual foi o raciocínio pelo qual se balizou a Renata. Aí em cinza você vê os nomes do chamado centrão, digamos assim, não o centrão raiz tal qual você o conhece, mas nomes que são o pêndulo dessa composição da CPI. Mais próximo aí dos azuizinhos governistas, você tem esses dois nomes do PSD, que são a esperança, como a Renata falou. Por isso que ela colocou esses dois nomes próximos aí dos governistas.